E aí, galera, a nossa aula de hoje vai falar sobre escravidão no Brasil. É um tema muito cobrado no Enem, é um tema que está sempre presente, mas também é um tema muito importante quando nós falamos da questão do ser social que nós somos. Somos brasileiros, fruto de uma miscigenação, muitas vezes construída por meio da violência, e quando eu digo muitas vezes, foram muitas de fato, violências de caráter não apenas social, mas também de caráter sexual. Então a gente tem que compreender que o nosso país ele nasce de diferentes violências. E uma das violências principais que marcam o nascimento do nosso país, infelizmente, é a escravidão. Então a gente precisa compreender um pouco mais sobre esse assunto e ter uma visão panorâmica, né, no sentido geral, sobre o que foi essa escravidão. E não apenas compreender as características que a configuraram, mas também compreender o contexto cultural e problematizar essa escravidão no Brasil. Então nós vamos fazer tudo isso hoje, né, através de um contextozinho histórico e falar um pouco sobre esse importante fato social. Galera, quando a gente fala sobre escravidão, hoje no nosso país, já recentemente, né, há alguns anos, ganha força a questão do negacionismo. O que é esse negacionismo? A palavra em si já está dizendo que é algum tipo de negação, mas não é o negar da escravidão, não é negar que a escravidão houve, mas negar as mazelas, ou seja, as coisas ruins que vieram com essa escravidão. Então, muitas vezes, nós temos determinados grupos sociais dentro do nosso país, grupos esses que negam, né, que houveram ou que hajam mazelas ou queiram, né, dar um olhar para as mazelas, né, para as coisas ruins que derivaram da escravidão no nosso país, entre elas o preconceito. Então tem muitos grupos sociais que dizem que não precisa de cota, tem muitos grupos sociais que dizem que o indivíduo, dependente de qualquer camada social, cor da pele, ele pode disputar igualmente com outros segmentos sociais, e essa prática de negacionismo, ela é muito complicada, porque ela deixa à margem, né, boa parte do conhecimento da nossa história. Então esses negacionistas pautam, né, esse pensamento de que a gente não precisa falar sobre racismo, que racismo não existe no nosso país e que nós somos uma mistura harmônica. Para explicar isso, né, nós precisaríamos de uma imensidão de tempo, né? Então, nós não vamos fazer uma explicação muito aprofundada, que é essa a explicação que a gente deveria ter. Mas como o nosso tempo aqui é curto, nós vamos usar um pouco, né, de uma abordagem mais simples, né, de um simplismo, para falar sobre essa escravidão. É uma aula rápida, mas a ideia é que vocês, né, se for o caso, forem estudar, se aprofundar mais sobre o assunto, eu aconselho, né, a procurar autores, né, autores renomados, autores bem estruturados, para que vocês possam fugir apenas das explicações simples, né, simplistas, mínimas. Então, falar sobre a escravidão do Brasil é algo que demanda uma profundidade imensa, mas como o nosso tempo é curto, a gente vai falar, né, de maneira rápida sobre esse processo. Bem, para entendermos a escravidão e também para entendermos o racismo que deriva dela, nós temos que compreender que o racismo, ele não é uma estrutura que surge do nada, ele é fruto de um processo. E esses processos eles vão se dar em várias esferas da sociedade, na esfera política, na esfera social, na esfera econômica. Então, o que acontece? Essas esferas, elas vão ser modificadas, vão passar por processos, e justamente essas modificações vão trazer uma estrutura cultural. Ou seja, as escolhas que eu faço dentro da sociedade dizem como é a minha cultura. Então, o nosso país, ele escolheu trazer pessoas como escravas do continente africano, tornar a vida dessas pessoas o pior possível no sentido de exploração e, obviamente, né, como fruto dessas escolhas, não dessas pessoas, mas daqueles que os colonizavam,
nós temos hoje aí um racismo dentro do nosso país. Não só pela maneira como eles vieram, como foram tratados, mas como até mesmo depois da libertação, esse grupo social ele sempre esteve à margem. Então, nós não temos como negar que o nosso país é um país racista, porque a maneira como nós nos estruturamos reflete hoje nas nossas relações sociais, e nós sabemos que são relações muitas vezes racistas. Para que a gente possa falar sobre a questão da escravidão, nós temos que falar sobre a questão do tráfico negreiro. O primeiro passo para essa escravidão começar no nosso país foi a chegada dos primeiros escravos em 1530, e nós precisamos entender que esse tráfico negreiro, ou seja, pegar esses escravos no continente africano e levá-los para determinadas regiões no Brasil, modificaram não apenas o Brasil, mas também modificou o continente africano. Por quê? Boa parte, de nós, alguns estudiosos e alguns de vocês também que já devem ter ouvido falar isso, a escravidão ela não é uma novidade dentro da África, mas ela vai mudar de sentido depois da chegada dos europeus. Como assim, Jussara? Antes, a escravidão, que tinha uma estrutura cultural, ela vai se tornar uma estrutura comercial. Então, a ideia de antes escravizar por questão de guerra, por questões de dívidas, ou até mesmo por acertos tribais, que era o que acontecia na África, vai se tornar exclusivamente um comércio com a chegada dos portugueses. Então, o tráfico negreiro muda a estrutura social não só da África, como também das Américas. E o mais importante é a gente perceber que essa escravidão ela vai mudar de sentido, ela vai ter um sentido cultural antes do europeu e um outro sentido depois da chegada dos europeus, vai ter um sentido mercantil, comercial. E aqui vocês podem ver algumas das rotas dos escravos que eram trazidos para o Brasil. Então, as regiões principais, de onde advinham esses escravos, era Guiné, Congo, Angola e Moçambique. E as principais regiões para as quais eles foram trazidos para o Brasil foram Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E posteriormente, outras regiões receberam escravos não só pelo tráfico tradicional, como você está vendo, mas também pelo chamado tráfico interprovincial, ou seja, o tráfico que ocorreu dentro do próprio país. Um ponto importante que a gente não pode deixar de esquecer é a questão do transporte, A vida do indivíduo que vivia na África, que é capturado e levado como escravo, ela muda completamente a partir desse momento. E muitas vezes a representação dessas viagens, essas forçadas da África para o Brasil, elas eram romantizadas, como você vê nessa imagenzinha aqui do lado que eu estou apontando. A ideia de que eles eram trazidos, de certa forma, até relativamente confortáveis, sendo que os estudos mostraram que, de fato, eles eram trazidos assim, como mercadorias, e até mesmo, junto com outras demais mercadorias dentro desse transporte. Então, você imagina passar de 3 meses, cerca de 3 meses, viajando em péssimas condições. Aqueles que conseguiam sobreviver eram cargas, produtos vendidos em feiras como Salvador, Recife, e aqueles que não sobreviviam eram simplesmente descartados. Então é assim que a gente vê os chamados navios tumbeiros. Um ponto importante que a gente precisa lembrar sobre o tráfico é que, além dele dar um alto lucro, certo? Ele tem um alto lucro financeiro para aqueles que o organizam. Ele vai desestruturar socialmente o continente africano. E um ponto importante é que vocês entendam que boa parte dos escravos que vieram para o Brasil, eles eram de etnias diversas. Como assim, Jussara? Eles eram de grupos étnicos diferentes, então eles falavam idiomas diferentes, eles tinham culturas diferentes,
eles tinham comportamentos diferentes e aparência, obviamente. Então, a ideia de escolher etnias, né, diversas não foi uma ideia inocente dos nossos colonizadores portugueses, mas eles fizeram isso como uma forma de evitar que esses indivíduos se agrupassem e resistissem à escravidão. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa lembrar. E o que a gente precisa ressaltar também, né, é que o tráfico, ele desumaniza o indivíduo. Então, nós vamos ter a desumanização do africano. Desde o momento que ele é capturado dentro do próprio continente, ele é capturado nas suas vilas, levado para o tráfico, trazido para as Américas, especificamente aqui o nosso foco, que é o Brasil, nós vamos ter uma desumanização desses indivíduos. Eles deixam de ser pessoas para serem consideradas cargas. E aí você vê, né, algumas imagens que são clássicas e que falam sobre isso. Indivíduos castigados de maneira violenta, indivíduos que se tornam apenas um instrumento de trabalho, indivíduos que não têm o direito sequer de resguardar sua própria cultura, porque a gente sabe que a violência cultural também foi uma das violências sofridas pelos povos africanos no processo de escravidão. Por que eu digo violência cultural? O indivíduo tinha um modo de falar, de pensar, de ser, de agir, tinha um nome próprio e tudo isso foi tirado dele. Ele tinha uma religião diferente e ele teve que aceitar a religião católica, que é a religião predominante dos colonizadores, e esse tipo de violência cultural também deixou marcas. E o interessante é a gente perceber que mesmo, né, diante de tanta violência, os escravos eles conseguem se ressignificar. Como assim, professora? Tem um termo chamado sincretismo religioso, que ele vai falar da fusão de religiões. Então a gente vê a religião africana sendo muito perseguida durante esse processo da escravidão, mas nós vimos também que eles conseguiram fazer novos significados quando se fala de religião. Então a gente tem aí religiões, por exemplo, né, de matrizes africanas que sobrevivem ainda hoje. E nós temos, né, personagens e seres, né, religiosos como Iemanjá, que representam justamente esse sincretismo, ou seja, essa união da cultura africana com a religião dos colonizadores. E isso é importante que vocês se lembrem para as avaliações de vocês. Galera, nós não podemos deixar de esquecer que o processo de escravidão ele é um processo de resistência. Então, a partir do momento que esse indivíduo é capturado e desumanizado, ele começa a resistir. Eu citei aí a resistência nos quilombos, que vai ser, né, uma demonstração, o auge, né, da demonstração da resistência negra. E aí a gente sabe que um dos principais quilombos, né, é o Quilombo dos Palmares. Mas a resistência negra, ela se dá em fugas, né? A resistência negra se dá, né, durante algum período, quando esses escravos começam a se organizar e a se comunicar, com a quebra de engenhos, com a morte né, com o assassinato de capatazes, com a fuga, o aborto também, o suicídio. Tudo isso são formas de resistência negra. Mas a gente não pode esquecer, né, que uma das mais significativas são os quilombos, e especificamente o Quilombo dos Palmares, que foi um quilombo que mostrou ao mundo o tamanho da força que esses ex-escravos e esses escravos tinham nesse período. E aí vão vir alguns autores, né, dizer que dentro dos quilombos alguns indivíduos eram escravos, dizer que até o próprio Zumbi era dono de escravos. Então, são novas visões da história que tentam, né, tirar a credibilidade dessa resistência e que não pode ser tirada de maneira nenhuma. A resistência negra, principalmente o Quilombo dos Palmares, é uma demonstração belíssima que a gente pode entender que nenhum desses indivíduos eles estiveram dóceis dentro desse processo. E aí eu cito, né, o livro Liberdade por um Fio, do João José Reis e do Flávio Santos Gomes, caso você queira conhecer mais e ler mais sobre os quilombos, não só o Quilombo de Palmares, mas também sobre outros quilombos
que existiram no nosso país. E aí é interessante, né, a frase que reforça essa ideia, né, de resistência, onde a gente diz que onde houve escravidão, houve resistência aí na fala desses autores. Então, se houve escravidão, esses indivíduos tentaram sobreviver, tentaram lutar pela devolução do seu sentido de humanidade. Durante todo o Brasil colônia, né, a chegada dos escravos no século XVI, 1530, até o século XVIII, nós temos a mão de obra escrava como a base do trabalho do nosso país. É aquela base que vai estar dentro dos engenhos, aquela base que vai estar, né, aquela mão de obra que vai estar nos engenhos, na extração do ouro. Então, nós vamos ter a mão de obra escrava como principal. Quando nós entramos no século XVIII e século XIX, o nosso país ele vai passar por mudanças estruturais, ou seja, o Brasil vai mudar. E essas mudanças vão fazer também com que a escravidão entre, né, num novo formato. O nosso país ele vai mudar por questões não só internas, mas também por questões externas. Então, nós vamos ter na Europa a Inglaterra, a partir do século XVII, dando um pontapé inicial com a Revolução Industrial. E, obviamente, que no século XVIII, essa Revolução Industrial já vai estar num pico, né? Já vai estar num pico, não vai estar apenas concentrada apenas na Inglaterra. Por que eu estou falando da Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela é a base para o sistema capitalista. E o sistema capitalista vive de consumo. Então, se eu tenho mão de obra escrava, essa mão de obra não recebe salário. Se ela não recebe salário, então ela não pode consumir. Então, a Revolução Industrial ela vai, de certa forma, ser o eixo, né? Ela vai ser um dos pontapés para quebrar o sistema escravista do Brasil. Outras mudanças também externas que refletem dentro do nosso país vai ser mudanças de caráter ideológicos, né, impulsionados pela Revolução Francesa e pela Era Napoleônica. Então você vai ter um mundo mudando, pensando diferente. E aí um dos pontos, né, que eu quero ressaltar é a questão da fuga da família real para o Brasil no ano de 1808, já século XIX. Isso é muito importante, porque a vinda da família real, ela vai ser um impacto imenso dentro do nosso país, ao passo que em poucos anos nós deixamos de ser uma colônia e passamos para o Reino Unido, né? Somos Reino Unido de Portugal e Algarves. E isso vai alterar não só o cotidiano das pessoas que não estavam na condição de escravo, mas também na vida dos escravos. Então, a urbanização trazida, né, mesmo que timidamente, mas trazida pela vinda da família real, pela fuga da família real, fez com que os escravos que estavam, boa parte deles mais centralizados nos campos, passem a vir para as cidades. Nós tivemos também esse processo durante o ouro, mas com a vinda da família real foi, né, um impacto ainda maior. E aí, galera, o que começa a se ver no horizonte? O mundo está mudando, a Inglaterra está pressionando os demais países para entrarem com ela dentro da Revolução Industrial, e se eles têm que entrar na Revolução Industrial, eles têm que abrir mão, né, da mão de obra escrava. Então a liberdade dos escravos ela começa a ser vista. Ainda era um fato, quando você olha no início do século XIX, ainda era um fato considerado distante, porém, como você vê aí, eminente, ou seja, ele iria acontecer. Então, os grupos sociais que lideravam o nosso país começaram a perceber que a escravidão tinha que acabar. O Brasil precisava se ajustar aos modelos de outros países, como, por exemplo, a Inglaterra, que tinha a sua mão de obra, em maioria, né, a sua mão de obra, né, era mão de obra de trabalhadores, trabalhadores assalariados. E o nosso país ainda era um país rural, escravista. Então nós precisávamos nos adaptar às novas estruturas. E aí, galera, esse conjunto de leis que eu estou mostrando a vocês aí nesse momento é que para que vocês entendam que diante dessa liberdade que iria ocorrer, meios foram criados para que a escravidão
houvesse, né, a libertação dos escravos, para que houvesse o menor trauma possível para aqueles que eram os donos. Mas como assim, professora? Eu não deveria me preocupar, não era com escravo, não? Bem, para os donos de escravos, os escravos eram objetos. Se eram objetos, não existia a relevância, né? Não existia a importância de perceber os impactos sofridos por eles, mas sim os impactos sofridos pelos donos dessas mãos de obras. Por que eu estou dizendo isso? Galera, quando começa a se perceber que a escravidão vai um momento acabar, os escravos já resistem desde o início, né? Tivemos resistências como o quilombo. Nos processos de urbanização, os escravos puderam adquirir, principalmente a partir do século XVIII, a ideia da compra da alforria, da sua liberdade. E essa possibilidade foi dada como meio de diminuir a tensão que existia, né? Dar ao escravo a possibilidade de libertá-lo era meio que uma forma, né, dele comprar a liberdade dele, era meio que uma forma de segurar aquela tensão social. Então, já que eu estou vendo que a escravidão vai acabar, eu vou criar meios, né, para que ela aconteça com o menor impacto possível. Como tudo que é, né, em benefício do rico e não do pobre, né, tem que acontecer de maneira lenta, gradual e segura. Então, antes mesmo de qualquer lei de abolição, no ano de 1850, o nosso país criou a chamada Lei de Terras. O que é essa lei aqui, galera? Essa lei, ela vai limitar o acesso à terra no nosso país. Como assim? Você não poderia ganhar um pedaço de chão. A terra ela só poderia ser conquistada se ela fosse comprada. Então, uma parcela mínima da sociedade teria acesso a isso, entre eles os escravos. E aí você pensa, 1850, século XIX. Nós estamos apenas no século XXI. Um curto período de tempo nos distancia de uma lei que dificulta o acesso à terra. Então, isso faz com que ocorra o que, professora? Ocorra uma marginalização dos indivíduos, mesmo depois da libertação deles. Eles não têm terra, não têm trabalho e até mesmo dentro dos centros urbanos eles são expulsos. E aí, né, com a pressão dos ingleses, as leis continuam a aparecer. A primeira lei, Lei Eusébio de Queiroz, né, que vai ser uma lei que vai falar especificamente sobre a questão da escravidão, ela vai proibir o tráfico negreiro. Então, não poderiam mais trazer negros da África para o Brasil. Ela não acaba com a escravidão, ela apenas acaba com o tráfico vindo da África para o Brasil. E aí ela impulsiona, por sua vez, o tráfico interprovincial, ou seja, de província para província. Então, escravos que estavam no Nordeste começam a ser comercializados para o Sudeste. E aí a pressão inglesa continua. Olha, vamos soltar aí Brasil, vamos acabar com esse regime escravista. E nasce a Lei do Ventre Livre, 1871. Essa lei determinava que os escravos nascidos a partir desse momento, a partir de 1871, seriam livres. Mas um escravo livre, né, um recém-nascido livre, muitas vezes não tinham pais livres. Então ele continuava dentro daquele círculo, né, dentro daquele círculo de poder e ainda dentro daquela esfera escravista. Então ela também não foi uma lei que trouxe grandes diferenças. Lei do sexagenário. O cara, a partir de 60 anos, ou a mulher ganhava a liberdade dele. Gente, essa lei é quase assim uma piada de mau gosto. Boa parte dos escravos, né, que eram trazidos para o Brasil, depois que eles chegavam, eles viviam em média de 5 a 15 anos. Né? Então, eles não duravam mais que 40 anos, 30 anos de idade, dependendo. Se fossem escravos domésticos, poderiam viver mais, mas escravos que trabalhavam nas lavouras e outras atividades tinham uma expectativa de vida muito pequena. Então, também é uma lei irrisória. E aí, em meio a essas leis, Lei Eusébio de Queiroz, Lei Ventre Livre, Lei de Sexagenário, nós temos essa lei aqui que é muito interessante, que é as leis de imigração.
Então o Brasil começa a perceber que ele vai ter que mudar de sistema. Ele vai ter que sair do escravismo e vai ter que entrar dentro da Revolução Industrial e do capitalismo. Mas olha que interessante, eles não pensam em readaptar a mão de obra escrava à nova modalidade. Eles, na realidade, querem colocar o imigrante europeu para trabalhar. Mas, professor, e os escravos? Vão ficar à mercê, sem assistência política, sem assistência social, sem assistência de saúde, sem assistência educacional. Então, a ideia era, vamos agora, né, entrar numa nova fase, provavelmente em breve, e precisamos que o nosso país deixe de ser tão negro. Então, a lei de imigração era a ideia de trazer o europeu branco para trabalhar principalmente nos centros urbanos e tentar a todo custo apagar as marcas da escravidão e apagar a presença negra. Então, o escravo, né, o africano, ele é usado como mão de obra em uma extensão de tempo imensa. E quando a liberdade está próxima, não é pensada a sua readaptação, mas sim a sua exclusão da sociedade. E aí a Lei Áurea, 1888, dá liberdade aos escravos. E aí vem um ponto que eu sempre gosto de ressaltar muito. Dá liberdade, porém não dá cidadania. Então o escravo se torna livre, mas ele não é bem recebido nas esferas do trabalho, ele não tem educação, ele não tem de nenhum tipo de instrumento, né, cultural que o insira na sociedade depois dessa liberdade. Então, a Lei Áurea ela é uma lei cruel, porque ela dá simplesmente ao escravo a liberdade, mas não dá a ele a sua cidadania. O escravo não se torna cidadão. Então, é uma massa de gerações que vão ser colocadas à margem da sociedade, vão ser descriminalizadas. E aí a galera ainda diz hoje, né, que nós não temos racismo. Um dos caras, né, que lutaram muito por essa libertação foi Joaquim Nabuco, né, através da sua associação, né, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Mas uma das coisas que eu gosto, né, de ressaltar sempre é que ações como essa do Joaquim Nabuco, né, que é institucionalizar, tornar uma instituição a tentativa de liberdade do africano, não tira dele, né, o direito e não tira dele o poder das suas ações de resistência. Então, a institucionalização ela não pode nem deve apagar os movimentos anteriores, os movimentos abolicionistas, as lutas negras pela liberdade. Além da demanda, né, populacional, outros grupos sociais, né, além dos negros, lutavam por essa liberdade e a resistência negra não pode ser esquecida. Então, muitas vezes a gente sauda caras como esse, eu não estou dizendo que a gente não deve saudar eles, mas a gente não deve esquecer da pressão, né, social que o grupo negro empreendeu nesse processo. E aí, galera, quase sempre, né, depois da liberdade dos escravos, depois da libertação em 1808, nós entramos num vácuo de tempo, onde as pessoas não se perguntam mais. Simplesmente, o escravo foi livre, pronto. E aí, existe um depois? Existe sim. Então, o Brasil pós-Lei Áurea é o Brasil que nasce como república. Então, 1888, Lei Áurea, 1889, Brasil deixa de ser império e se torna uma república. Então, nós tivemos mão de obra escrava no Brasil colônia, tivemos mão de obra escrava em todo o Brasil império, e quando nós chegamos na república, os escravos não estão mais nessa condição, agora são indivíduos livres, mas como eu disse a vocês, sem cidadania. E aí o Lima Barreto, né, ele traz essa frase que define bem para a gente como foi a vida de um ex-escravo dentro do Brasil República. E ele diz: nunca houve anos no Brasil em que os pretos fossem mais postos à margem. Então, o Brasil republicano do século XIX,
que tentava, né, ficar ali ao lado das grandes potências, que tentava ser um país, né, dentro da modernidade, era um país extremamente, né, agora não mais escravista, mas extremamente racista, ao ponto que eu coloco essas pessoas à margem da sociedade. E aí, obviamente, eu vou criar leis, né, para cada vez mais sufocar esses grupos sociais. Então, a partir de 1890, nós vamos ter leis que repreendem os jogos de capoeira, as danças de capoeira, que repreendem os negros que andam pelas ruas e os pobres, né, em sua grande maioria, que a gente sabe que fazem parte da etnia negra. Então, ao invés de tentar celebrar a cultura negra e incorporá-la, a liberdade deu na realidade, né, um caminho diferente. Eles fizeram foi colocar, né, os negros cada vez mais à margem da sociedade. E aí a resistência continuou. Né? Durante o ano de 1931, nós tivemos a criação da Frente Negra Brasileira, que foi um movimento, que foi um partido político, mas que foi extinto pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. Nos anos 60, tivemos outras organizações pertinentes, como a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental Negro. Nos anos 70 e 80, nós tivemos um movimento negro unificado, mas só no ano de 2003 é que o Estado brasileiro começou a organizar verdadeiramente, né, estruturas que falem sobre a questão racial e que falem sobre a herança da negritude, que foi a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que tinham como demandas, né, criar políticas públicas para essa demanda social, né, criar políticas públicas de afirmação dos afrodescendentes, criminalizar o racismo e, obviamente, né, respeitar essa cultura que é a nossa cultura, né, que está inserida no nosso ser, por mais que sejam muitas vezes negadas. E uma das leis, né, que afirmam, né, que são fruto desse processo que começou em 2003 é a lei de cotas, né, das cotas raciais, criada em 2012, a lei 12.711, e que é uma lei que até hoje gera muita problemática, né? Determinados grupos sociais são totalmente contra essa lei das cotas, que eles consideram uma desigualdade. E aí se torna até irônico a gente dizer isso diante de tudo que nós vimos até esse momento. Sempre à margem, né? Mas para muitos grupos sociais, as leis de cotas não são necessárias. E aí, por tudo que eu disse até agora, fica a sua reflexão se você acha que não são necessárias mesmo ou não. E aí, galera, para a gente poder fechar, nós vamos citar aqui, né, um importante sociólogo, o Florestan Fernandes, onde ele vai falar, né, sobre a questão do negro, né, e a integração dele na sociedade. E aí ele diz: a desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou no Brasil sem que cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre, que foi justamente aquilo que eu falei. Eu dou liberdade ao escravo, mas não dou a ele cidadania. Não tento, né, inseri-lo na sociedade, mas sim excluir o mesmo. Os senhores foram eximidos, né, os senhores de escravos foram livres, né, das suas responsabilidades pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais que tivesse por objetivo prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho. Essas facetas da situação imprimiram à abolição o caráter de uma expoliação extrema e cruel. Ou seja, durante séculos eu usei um determinado grupo social como mão de obra e simplesmente eu dou a ele uma liberdade, vamos dizer, mentirosa, né? Não vou dizer mentirosa, mas uma liberdade falha, né? Porque eu quero agora entrar dentro do sistema capitalista, mas eu não me importo com o que vai acontecer com essas pessoas.
Então, as esferas de poder, o Estado brasileiro sempre foi muito relapso, né? Sempre deixou muito a desejar quando se fala a questão da etnia negra. E aí o nosso país, né? Se o racismo, né, aqui no nosso país hoje, no Brasil, ele ainda demanda de discussões, né, sobre esse flagelo social e cultural e de alertas, né, como o que nós estamos fazendo aqui, que a gente sempre vê acontecendo, o que nós podemos compreender disso é que ainda nós não aprendemos e nem corrigimos os nossos erros do passado. Se a gente ainda fala sobre racismo e se ainda tem pessoas que negam esse racismo, é porque o problema não foi curado. Não estamos discutindo racismo apenas como uma reflexão social daquilo que não pode ser esquecido, e sim como uma ferida ainda aberta que sangra. Então, galera, né, de uma maneira especial e cultural, né, a ideia era que a gente falasse um pouco sobre esse racismo, sobre a escravidão no Brasil, que vocês possam refletir. Boa parte das coisas que eu falei aqui foram questões do Enem, como a questão da criminalização da capoeira, a frente, né, a frente brasileira negra também já foi tema de questão de Enem. Então você precisa ter, né, esse conhecimento geral sobre esse conteúdo. Quaisquer dúvidas, coloquem aí, né, me procurem. Eu estou aqui para ajudá-los nesse processo e bons estudos.